Então, gente, tô aqui gravando mais um vídeo. Nesse vídeo vou falar sobre lei dos corpos flutuantes, que é de Arquimedes. Ele descobriu com aquela historinha da coroa. Imagino que muita gente já saiba, mas se você não souber, coloca aí no Google Arquimedes coroa e aí você vai entender de que história que eu estou falando. Mas então, é muito simples a lei. Na verdade, ela é simples, mas ela é chata de se mexer assim. Ela é muito irritante para poder entender ela. Mas depois que você entende, você pega o jeito. Eu separei aqui algumas coisas que eu posso dizer nesse vídeo para ele não ficar muito comprido. Então, eu vou primeiro falar sobre um pouco da lei, né, em si, e depois eu vou passar uns dois exercícios mais ou menos para vocês poderem entender como é que ela funciona. Então, a lei ela fala o seguinte: a força do empuxo ela é aplicada num objeto que está dentro de um líquido para cima. E é isso que faz isso que é a lei dos corpos flutuantes. Quando você coloca um objeto dentro de um líquido, tem uma força que faz aplicada para ele para cima, né? Então isso depende muito também da densidade do objeto e da densidade do líquido. Então eu vou começar aqui a explicar. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui um recipiente. Dentro desse recipiente tem um líquido, certo? Então deixa eu pintar aqui o líquido de azul para vocês entenderem o que aqui é o líquido. Pronto, tem um líquido aqui. E aí dentro desse recipiente a gente coloca um sólido. Então aqui tem o nosso sólidozinho quadrado, certo? Isso aqui eu estou tentando representar. Se você não está entendendo a figura, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Então a gente tem aqui um recipiente com um líquido, né? No nosso caso, vamos falar que é água. E aí dentro desse recipiente tem o nosso sólido, ok? Então vamos colocar aqui o sólido, que é esse amiguinho aqui, ó. Ele tem uma densidade. A gente vai chamar essa densidade de D, certo? E o líquido, que é esse daqui, ele tem uma densidade também. Os dois têm. Essa densidade, vamos chamar de densidade do líquido. E agora vou mostrar aqui umas coisas que acontecem. Quando você coloca o sólido dentro do líquido, o líquido vai fazer uma força de empuxo e vai empurrar ele para cima. Então vai ter um empuxo e também vai ter o peso, certo? Então com esse empuxo a gente pode tirar algumas outras pequenas regras. Se a densidade do sólido for maior que a densidade do líquido, ele vai descer. Então ele desce. Por que ele desce? Porque a densidade dele é maior que a do líquido. É só você pensar, se você colocar uma bolinha de isopor dentro da água, ela vai flutuar, porque a densidade dela é menor que a do líquido, que no caso é a água. Se você colocar uma bolinha, sei lá, de chumbo dentro da água, ela vai afundar, porque a densidade do chumbo é maior que a densidade do líquido, que no caso é a água. Então, com isso a gente também tira essa outra conclusão, que a densidade, se a densidade do sólido for menor que a densidade do líquido, ele vai subir. Ele sobe, certo? E se os dois forem iguais, se a densidade do líquido for igual à densidade do sólido, então ele vai ficar onde você deixar. Se você colocar o líquido ali em cima, ele vai ficar lá. Se você colocar ele lá no fundo, ele fica lá. Se você deixar ele no meio, ele vai ficar ali no meio boiando. Então assim, se a densidade do sólido e do líquido forem iguais, ele vai ficar parado. Ele fica parado onde você deixou ele, certo? Então vamos aqui colocar agora uma outra coisinha muito interessante. Eu vou apagar isso aqui e vamos colocar aqui. Faz de conta que eu tenho aqui uma polia ideal, ok? E aí a gente tem um fio nessa polia que está segurando o nosso objeto 1
E do outro lado aqui tem o nosso objeto 2. Ok? Só que aí tem um porém. Dentro, um dos objetos vai estar dentro do líquido. O outro não. Então, com esse desenho aqui, eu vou explicar aqui. Vamos nomear primeiro nossos objetos. Vamos chamar esse aqui de M, porque ele tem uma massa. E esse aqui de M', ok? Esse M é um sólido, ele tem uma densidade. E o líquido também tem a densidade dele. Então, vamos usar aqui essas três regrinhas para poder tirar uma pequena conclusão interessante. Vamos supor que a densidade do sólido que está dentro da água, que é esse sólido aqui, ela é maior que a da água. Então a densidade de M vai ser maior que a densidade do líquido, que é a água. Vamos supor isso então. Se isso ocorrer, o que vai acontecer? Ele vai afundar, então ele vai descer. Se ele desce, nesse instante, o M, que é esse daqui que está dentro da água, ele vai ser maior do que o M', que está fora. M'. Isso daqui vai ocorrer se a densidade de M for maior que a densidade do líquido. Então a gente tem essas pequenas relações. Eu vou agora apagar isso aqui e vamos resolver um exercício como um exemplo. Deixa eu só ver quanto tempo já tem de vídeo, que eu não quero demorar muito. Tá, já deu 6 minutos e poucos, tipo 7 minutos. Então vamos supor aqui que ele tenha dado um sistema muito parecido com esse que eu acabei de falar. Ele tem uma polia aqui, uma polia ideal. E aí de um lado a gente tem um objeto dentro do líquido. E do outro a gente tem um objeto fora do líquido. Certo? Deixa eu pintar esse outro aqui para ficar mais bonitinho. Então, primeira coisa, a gente vai medir as forças. Esse aqui tem um peso. Vamos chamar esse peso de... vamos deixar peso mesmo, vai. Aqui a gente tem uma tração. Uma tração T. Certo? O peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. Dentro do líquido a gente tem as mesmas coisas. A gente vai ter um peso e atração. A gente agora vai ter uma coisinha diferencial. Como esse daqui está dentro do líquido, a gente vai colocar aqui o empuxo, que é a força que o líquido está exercendo sobre esse objeto. Então a gente tem essas coisinhas aqui. O exercício faz de conta que o exercício aqui está perguntando qual é o empuxo. Ele também está falando aqui pra gente que a massa do que está dentro da água é 1.200 gramas. Então esse aqui vamos chamar de M. E esse aqui do lado de fora vamos chamar de M'. Depois ele fala pra gente também que a densidade da água ou do líquido, como você preferir, é 1 grama centímetro cúbico. Então vamos até colocar aqui, deixa eu puxar essas coisas aqui para o canto para não ocupar tanto espaço. E vamos diminuir para não ficar chato. Oh caramba, tá difícil, hein? Pronto. Vamos deixar aqui no cantinho só. Então, isso daqui vamos colocar aqui que é da água. Certo? A densidade do que está ali dentro vai ser 8 gramas centímetro cúbico. O que tá, não só do que está ali dentro, como do que está ali fora também. Ok? É como se os dois fossem iguais. Lembra que eu falei daquela regrinha? A última que eu falei, que quando um está dentro, o outro está fora. O que está dentro, ele vai, se ele tiver maior densidade do que o líquido, ele vai afundar e vai puxar o outro. Então, os dois vamos supor aqui que é igual. E isso aqui é ferro.
E aí o exercício pergunta aqui o valor de M'. Vamos diminuir isso aqui, que vão ser os nossos dados. Vamos deixar ele menorzinho também num canto, para a gente poder utilizar. Vamos deixar aqui nesse cantinho de cá, vai. Pronto. Agora vamos tirar aqui algumas conclusões básicas. A primeira conclusão que a gente vai tirar vai ser desse bloquinho que está mergulhado na água. Então vamos pegar ele aqui e vamos ver o que nós temos. Primeiro nós temos que o negócio está todo estático, nada está se mexendo, está tudo paradinho, tudo certinho. Então a soma das forças de cima com as de baixo dá zero. Então para esse bloco que está mergulhado dentro da água, a gente vai colocar aqui, ó, que T mais E, ou seja, a tração mais a força de empuxo, é igual ao peso do objeto. E isso daqui ainda é igual a M vezes G, certo? Vamos colocar isso aqui guardadinho. E vamos colocar então, de um jeito mais simples, que T mais E é igual a mg. Ok? Essa é a nossa primeira relação. Agora para esse outro bloquinho que está fora da água, nós temos que T vai ser igual a P. Porque para cima a gente tem a tração e para baixo a gente tem o peso. Isso tudo é igual a M' vezes G. Ok? Resumindo isso tudo numa coisa só, a gente tem que T é igual a M' vezes G. Ok? Agora deixa eu só dar aqui um detalhe. Os dois são de ferro, mas eles têm massa diferente, ok? Eles não são o mesmo tamanho, ou então, sei lá, a mesma quantidade. Eles têm massa diferente. Por isso que ele está pedindo a M'. Então aqui nós temos T é igual a M' vezes G. E T mais E é igual a igual a M vezes G, não é M'. Temos essas relações. Então agora a gente vai juntar isso tudo numa coisa só. Primeira coisa, vamos substituir um dentro do outro, como se fosse um sistema, tá? Então, se aqui nós temos isso e aqui nós temos isso, então o T mais E é igual a M vezes G. E a gente sabe que T é igual a M' vezes G. Então a gente pode substituir M' vezes G mais força de empuxo é igual a mg. Certo? Com isso a gente já pode resolver algumas coisas maiores. Temos também uma coisa que é, não assim que eu tô falando que sai do exercício, mas é uma fórmula para calcular o empuxo. A fórmula do empuxo é essa daqui. E é igual a densidade do líquido vezes o volume do sólidozinho vezes a gravidade. Então a gente ainda pode substituir isso ali dentro. Nós vamos obter então que M' vezes G mais D do líquido vezes V do sólido vezes G mais o E. Não, o E não. O E é isso tudo que eu acabei de colocar. Eu tô ficando meio maluco aqui. É igual ao mg. Certo? Com isso nós temos temos a gravidade tanto desse lado quanto desse lado. A gente pode cortar todas elas. Você pode até estar se perguntando, mas tem 3 gravidades, como é que eu vou cortar as 3? Eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro a gente vai cortar elas. Agora eu vou explicar por que eu cortei. Porque se a gente tirar esse G daqui de dentro, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. O M' mais o D vezes o VS é igual a G. Se isso daqui fizer vezes isso, vai dar exatamente essa parte aqui de cima. Se esse G fizer vezes esse, vai dar igual a isso aqui de cima. Então com isso aqui a gente pode concluir que a gente pode cortar todas as gravidades. Só estou explicando por que eu cortei. Mas vamos cortar as gravidades. Depois que eu cortei as gravidades, eu vou obter isso aqui. M' mais densidade do líquido vezes volume do sólido submerso, viu? É igual a M. A gente obteve aqui uma
equação. Eu vou tirar isso tudo aqui de cima, que a gente não vai precisar mais disso. Talvez precise, eu vou deixar, só vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui a gente não vai precisar mais. Então vamos puxar isso aqui para cima e continuar o exercício. O exercício aqui, ele nos fala os valores de cada uma dessas coisas, menos o do M', que é o que a gente quer descobrir. O M' a gente quer descobrir então, mas a densidade do líquido, que é a água, vai ser 1 vezes o volume do sólido. Tá aí, quanto é o volume do sólido? Você está se perguntando isso agora, porque ele não fala aqui nesses dados. O volume do sólido, o volume em geral, ele é definido por massa dividido por densidade. Então aqui no caso, o sólido que está submerso vai ser volume do sólido é igual a 1.200, porque ele disse aqui que é 1.200 gramas, dividido pela densidade desse material. No caso, ele fala aqui que a densidade do material, que no caso é o ferro, é 8. Então, 1.200 dividido por 8. O volume do sólido, a gente tem que é 150 centímetros cúbicos. Então, já pode substituir aqui na nossa equaçãozinha. 1 vezes 150 é igual ao M. O M ele fala aqui que é 1.200. Resolvendo isso, nós temos M' mais 150 é igual a 1.200. Então, temos que M' é igual a 1.200 menos 150, que vai dar 1.050. Achamos o M', já resolvemos metade do exercício. Agora, ele também pede para a gente o valor do empuxo. Então, vamos calcular o empuxo. Deixa eu só eliminar isso aqui, para não gastar, que tá gastando espaço isso aqui. Então agora vamos calcular o empuxo. O empuxo vai ser E igual a dL vezes Vs vezes G. dL, densidade do líquido, Vs, volume do sólido submerso, e G, a gravidade. Então o E ele quer descobrir, vamos colocar dL é igual a 1 vezes o volume do sólido submerso, a gente viu aquela hora que era 150. E isso tudo vezes a gravidade. A gravidade varia, tem gente que diz que ela é 9,8 e tem gente também que diz que ela é 10. Como a gente quer um exercício mais rápido e simples, vamos fazer com 10 mesmo. É que ela depende de lugar para lugar, na verdade, da Terra. Então 1 vezes 150 é 150, vezes 10 vai dar 1.500. Esse aqui é o nosso valor do empuxo. Com isso, nós terminamos o exercício. Então, gente, agora eu vou acelerar aqui o vídeo um pouco, porque ele já está chegando em tipo uns 19 minutos já, e eu não quero que ele seja tão comprido. Quero que chegue no máximo a 25 minutos de vídeo. Então, vamos aqui para o próximo exercício. O próximo exercício eu peguei ele na internet. Espera aí, deixa eu colocar ele aqui. Foi um exercício que eu vi uma pessoa perguntando na internet como resolvia, e aqui está a resolução. O exercício é esse: um objeto prismático com dimensões 0,3, 0,2 e 0,4 foi pesado na água a uma determinada profundidade e encontrou-se 100 newtons. Então a gente tem aqui um objeto prismático. Tá tudo torto meu objeto prismático, deixa eu colocar ele mais bonitinho aqui. Vou desenhar um objeto prismático decente. Aqui assim, pronto. Então aqui nós temos o objeto prismático, o objeto prismático torto. Vai assim mesmo. E esse objeto prismático ele fala pra gente que tem 0,3 por 0,2 e 0,4. Ele fala que ele foi pesado a uma determinada profundidade e encontrou-se 100 newtons de peso dele. Ou seja, ele foi colocado dentro de um recipiente com um líquido, né, dentro da água, e ele aí então foi pesado com uma balança. E mesmo dentro da água, ele encontraram 100 newtons de peso, mesmo dentro da água. Então, vamos continuar aqui o exercício. Ele pergunta aqui: quais os valores do peso no ar, ou seja, o peso do
próprio objeto no ar, então peso. Qual a densidade, e qual o peso volúmico. O peso volúmico não entra muito nesse negócio que a gente está estudando, mas vamos calcular também, só para né, não ficar nada fora assim, né? Então, no SI, que é o Sistema Internacional de Pesos e Medidas, no SI, a densidade da água é 10 a terceira quilogramas metros cúbicos. Isso é no SI, que é o Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Então, vamos começar aqui a calcular. Primeira coisa, vamos tentar descobrir o volume desse objeto, que vai ser a mesma coisa que o volume da água que se deslocou quando ele foi colocado dentro do recipiente. Então, para descobrir o volume do objeto, a gente vai fazer o 0,2 vezes o 0,3 vezes o 0,4. Então, 0,2 vezes 0,3 vezes 0,4 vai dar 0,024 metros cúbicos. Isso daqui é o volume do objeto e isso daqui também é o volume da água deslocada ou do líquido deslocado. Agora vamos para a próxima parte. O que ele está pedindo é o peso do objeto dentro do... Qual que é o peso dele fora desse recipiente? Porque dentro ele estava com 100 newtons. Então a gente vai colocar aqui o volume desse objeto. Volume a gente sabe que é massa sobre densidade. Então vamos colocar o volume desse objeto aqui. 0,024 é igual a massa vezes sobre a densidade. A densidade a gente sabe que vai ser 10 a terceira. Por que esse 10 a terceira? Porque esse 10 a terceira é a densidade do líquido, é a densidade da água. Então deixa eu colocar aqui da água, densidade da água, isso daqui. A gente passa o 10 para lá multiplicando, vai dar 0,24 vezes 10 a terceira é igual a m. Logo temos a massa como sendo 24 kg. Ok? Temos os 24 kg. O que é essa porcaria desse 24 kg então? Isso daqui é a massa da água deslocada. Quando a gente colocou o objeto dentro da água, ele deslocou um tanto de água. Isso daqui é a massa da água deslocada. Não é a massa do objeto, é a massa da água que se deslocou. Então isso daqui vai ser... Vamos transformar isso aqui num peso. Porque se a gente transformar isso aqui num peso, a gente vai descobrir o peso da água que se deslocou. E esse peso da água que se deslocou é a mesma coisa do peso do objeto. Então vamos colocar aqui dentro. Aqui vai ser, para descobrir peso, a gente tem que P é igual a mg. Então P, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 24 vezes a gravidade, que é 10. 24 vezes 10 a gente obtém aqui, que é 240 newtons. Isso é o peso do objeto dentro da água. Então isso daqui é o que chamamos de peso aparente. Aparente. É o peso dele dentro da água. Fora isso, ainda tem um pesozinho que a gente usou antes, que a gente descobriu no próprio enunciado, que foi 100 newtons. Então, o pezinho que no caso, que ele obteve numa balança dentro do negócio, era 100 newtons. E a gente tem aqui que o peso aparente dele é 240. Então, para a gente saber o peso do objeto fora disso, a gente vai somar os dois, que foi o tanto de peso que ele obteve dentro da água e o peso medido com a balança. Então, vamos somando os dois, mais 100, a gente obtém 340 newtons. Com isso, a gente acaba de descobrir qual é o peso dele no ar. Deixa eu apagar tudo isso, que a gente ainda tem que continuar o exercício. Aqui a gente tem o nosso peso. A gente descobriu o que é isso aqui, certo? E a gente agora quer descobrir a densidade disso daqui. Para descobrir a densidade, a gente vai usar uma formulazinha também. Então a gente tem que o volume é igual a massa sobre a densidade. Então a densidade é a mesma coisa que a massa sobre o volume. A massa a gente tem
Na verdade, a gente não descobriu a massa, mas a gente sabe que P é igual a mg. Então, o P igual a mg já mostra pra gente que a massa vai ser 34 kg. Ok? E a gente vai dividir pelo volume. O volume dele dentro da água, a gente descobriu aquela hora que era 0,024 lá atrás. Então, vamos colocar 0,24. Dividindo isso, a gente vai ter que a densidade do objeto vai ser isso daqui, 1416,7 kg metros cúbicos. O peso do volume, o peso volúmico no caso, deixa eu colocar aqui, peso volúmico vai ser a mesma coisa, aí já uma outra, como que eu posso dizer, uma outra assim, formulazinha que a gente pode usar, que em vez de usar a massa dividido por volume, a gente vai dividir o peso pelo volume. O peso a gente sabe que é 340 newtons. Isso daqui a gente vai dividir pelo volume dentro da água e vamos obter esse resultado aqui. Newtons metros cúbicos. Então a gente já descobriu aqui que o peso, deixa eu só apagar isso aqui. O peso é 340 newtons, a densidade vai ser 1416,7 kg metros cúbicos e o volume vai ser opa, tá errado isso aqui, o volume não é 0,7, ok gente, eu errei aqui. O volume vai ser isso tudo aqui, 14.167 newtons metros cúbicos. Com isso a gente termina o exercício. Eu vou encerrar o vídeo porque ele está ficando muito comprido. Se vocês quiserem que eu faça mais exercícios, postem aí no comentário e eu posso fazer mais. Obrigado.